E nós estamos recebendo nesta manhã de quarta-feira o secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis. Vamos iniciar nosso bate-papo, secretário, falando a respeito da greve dos professores estaduais. Qual a posição do governo com relação a esse assunto? O que é que a categoria pede e por que neste momento o governo não pode atender? Bom dia. Bom dia ouvintes, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e para esclarecer até os sul-mato-grossenses por que chegamos nesse ponto. O governo entende que a greve é um direito. Sim. Desde que legal, é um direito. Nós, do governo, o governador Reinaldo e a sua equipe, em nenhum momento fugiu do diálogo com a FETEMES, que representa os professores. Fizemos um calendário de conversações que se esgotava agora em maio. Este governo, em janeiro de 2015, concedeu aos professores um aumento de 13,01, que é uma lei nacional, mas que vários estados até hoje não cumpriu, né? E que está em embates. E o governo prontamente atendeu, porque sabia que era um direito dos professores, com muito sacrifício, porque as finanças não andam bem, o país está numa recessão, nós sabíamos do quadro financeiro do país, né, da estrutura econômica do país, mas concedemos com grande sacrifício e porque o professor merece, e educação é uma das prioridades desse governo, para valorizar este professor. E entramos dentro de um calendário de conversações com a FETEMES, em cima da lei 4464, que o governo anterior, lá em 2013, fez uma programação e deixou para que a gente pagasse. Eu acho que a maior valorização que o governador Reinaldo deixa aos professores é que ele não questionou a lei até agora. Uma lei que, no entender de alguns juristas, pode ser inconstitucional. Certo. Mas o governador, que tem como meta valorizar esse professor, não questionou a lei. Chamou a FETEMES para uma conversação e tentou rescalonar o aumento que ditava e que dita a lei 4464 de 2013. Essa negociação avançou bastante e nós acreditávamos que o outro lado, a FETEMES, iria continuar com o diálogo. E como até, ouvindo aqui vocês lá no rádio do carro, vindo para cá, a greve, de repente, é um ponto final para as negociações, é quando não existem mais argumentos. E nós do governo achamos que ainda existe argumentos e estamos abertos ao diálogo. Queremos sim valorizar o professor. Achamos e acreditamos, e eu como professor, o professor tem que ganhar bem. O professor tem que estar motivado, o professor tem que ser valorizado. E sinalizamos nessa conversação para distribuir esse reajuste colocado lá em 2013, e que todos sabiam que quem assinou a lei não estaria no governo em 2015, fizemos uma proposta de rescalonar esse enquadramento do professor 40 por 20, 40 horas por 20. E me parece que a FETEMES não aceitou isso. Ela quer tudo de uma vez. O governador Reinaldo e o governo do estado não pode ser inconsequente e te prometer pagar uma coisa que você sabe que não vai ter dinheiro. Isso é calote. E nós não estamos aqui para dar calote no professor. Nós queremos sim valorizá-lo e faz parte de valorizar, pagar em dia. Tem que pagar bem, mas tem que pagar em dia. Porque você prometer e chegar dia 1º o dinheiro não está na conta, fica pior. É bem pior. Então, eu digo, 13,01, poucos trabalhadores tiveram de reajuste no seu salário no Brasil. Poucos. Porque a economia hoje não nos permite sair disso. Mas o governo, ousado e valorizando e achando que o professor merece, concedeu esse reajuste. E com isso nós queríamos e queremos um pouco mais de prazo para que a gente possa readequar as finanças e começar a pagar
e valorizar ainda mais o professor com esse reajuste que a 4464 deixou para que a gente discutisse. Esse acordo está longe? Eu acredito como professor e de uma família de professores, o que eu ouço na base e até recebendo algumas notícias do interior e mesmo da capital de professores, eu acredito que a grande parte dos professores não querem greve. A grande parte dos professores querem o diálogo. Querem sim aumento, e é merecido, e entende que não adianta você dar alguma coisa que não vai receber. Não adianta você fazer alguma coisa que não vai cumprir. Então, a grande parte dos professores entende a situação por que passa o país, entende que é um início de governo, entende que nós temos boa vontade para negociar e estamos abertos para negociar. E o professor, a grande parte, espera para que a gente recomponha esse salário dentro dos prazos que o governo possa atender. Secretário, só para a gente entender melhor, quer dizer, foi dado ao professor os 13,01, né, do piso nacional de salário. Correto. A lei 4464 prevê 25%. Agora esse 25% seria tirando os 13%, é isso? Tirando os 13%. Daria o que? 10, quase 11% da diferença. É isso que os professores estão querendo? Eles estão... Além dos 13%... Eles estão querendo mais 10,98%. 10,98%. Isso fica dentro do que prevê aí a economia do país e do Estado, fica inviável para que a gente possa cumprir isso e pagar todo dia primeiro o servidor. Até porque me parece que está bem acima da própria previsão do índice inflacionário, né? Não, muito acima. Hoje nós trabalhamos com índice inflacionário de média de 8%, que já é acima do previsto. Então, quer dizer, já há um furo a nível nacional na questão econômica, porque previa-se uma inflação para esse ano de 6,5% e nós vamos chegar aí a 8,5%. Então já há um descontrole nas finanças. E você dando 13,01 já é bem acima da inflação e mais os 10,98, aí sim extrapola aquilo que a gente teria condição de atender o professor. O senhor falou em rescalonamento. Como seria esse rescalonamento? Haveria, além dos 13%, mais algum aumento esse ano? Olha, como eu já disse, que esse governo quer e vai valorizar a educação. Nós sabemos que a base de tudo é a educação e o professor precisa ser valorizado. O governador Reinaldo, que já concedeu os 13,01 sem questionamento, paga desde janeiro esse aumento em folha, sinalizou para renegociar e manter a 4464 e escalonar isso em 8 anos, dividir esse acordo em 8 anos. Porque, como a gente mesmo diz, se fosse fácil, já teriam pago isso aos professores, porque a lei é de 2013. Mas nós temos que resolver agora. E foi feita uma proposta, isso comandado pelo secretário de governo, Riedel, e outros secretários, a professora Maria Cecília Amêndola da Mota, o doutor Felipe, o Sérgio de Paulo. Existe uma série de secretários envolvidos e trabalhando em cima dessa questão. E foi feita uma proposta para rescalonar isso, dividido em 8 anos, e o governo sinalizou para outubro, num provável reajuste em cima de 4,37. Seria mais ou menos a metade, né? Metade dos 10%. Isso, seria 4,37 que nós dividiríamos em 8 anos, para que o professor chegasse naquilo que ele pretende, que é o piso nacional 40/20. Secretário Carlos Alberto Assis, e as outras categorias? Nós estamos falando aí da categoria do magistério, dos professores, as outras categorias conversando com o governo do Estado, porque esse 5º mês do ano, né, o mês de maio, todas as categorias querendo o reajuste ou algum tipo de benefício. Como é que estão as conversações com as outras categorias do Estado? Olha, você falou do mês de maio, né? Eu me lembro quando era criança pequena, lá em Marília, minha mãe falava que o mês de maio é o mês de Maria, o mês das flores, o mês das noivas, e com 56 anos eu vim entender que também é o mês do reajuste dos servidores. Mas o governo, eu acho que tudo isso a gente tem que discutir num projeto macro,
de governo. O governador Reinaldo tem por base, por filosofia e por compromisso a valorização dos servidores. E a valorização dos servidores não passa só pelo reajuste salarial. É importante, ele precisa, dinheiro é bom e nunca é demais. Dentro dessa política de valorização do servidor, nós estamos desenvolvendo vários projetos dentro da secretaria, como a meritocracia, que já tem um comitê montado, que está estudando uma fórmula de premiar esses servidores. Existe uma preocupação com a saúde, com o bem-estar desse servidor. Quando nós fizemos a transição de governo, nós percebemos que havia uma lei, a 4350, que concedeu antecipação salarial, de reajuste salarial, aos servidores no mês de dezembro. E nós assumimos o governo, Sérgio e Marquinhos, em janeiro, com um aumento na folha na casa de aproximadamente 23 milhões. O governo sentou para discutir o que nós vamos fazer. É uma lei ilegal, porque a lei de responsabilidade fiscal diz que nos últimos meses de governo você não pode criar despesa sem que tenha a contrapartida. E não tinha, né? E foi em dezembro. E esse dinheiro não estava reservado. Nós tivemos que decidir. Entra contra essa lei, a 4350, ou mantém e vamos deixar para fazer um grande entendimento em maio. Seria muito ruim para o governo chegar a janeiro, no primeiro dia de governo, indo contra o servidor. Ele não iria entender isso. E nós deixamos de extensionar, chegamos agora em maio, e agora é a hora de falar a verdade. O governo anterior concedeu, sim, uma antecipação salarial para todas as categorias, quase todas as categorias, e aí eu vou dizer o que ficou e o que eu entendo, eu, Carlos Alberto, entendo. Ele concedeu, sim, antecipação salarial e está na Lei 4350, que diz lá no artigo 2º e 3º que esses reajustes servem como uma revisão salarial geral e um reajuste setorial. Então, ela está claro na lei. Se combinou uma coisa lá em 2013 e concedeu e escreveu outra na lei, o que vale para o governo é o que está escrito na lei. E a lei deixa bem claro. E nós tivemos esse entendimento em janeiro, absorvemos, e o que se fala de reajuste zero em maio, o governo entende que nós antecipamos o reajuste que vai para o 5º mês. Nós vamos pagar agora, dia 1º de junho, o 5º mês desses servidores com o reajuste que o governo anterior concedeu em dezembro de 2014. Quer dizer, então, não existe... Não pagou nada. Só concedeu, mas não pagou. Concedeu e deixou a conta para a gente pagar. E nós estamos honrando com um grande sacrifício, aí você veja bem, 13,01 aos professores em janeiro, mais 23 milhões de reajuste aos servidores em janeiro. E esse governo ficou quietinho, absorveu, está cumprindo, todo dia 1º o servidor está com o seu salário na conta. Agora, o que foi conversado, o que foi combinado em 2013, não compete a esse governo discutir. O que ficou? A lei 4350, que diz claramente que tudo que foi dado em dezembro era antecipação salarial. Ora, a antecipação salarial, o mês base de reajuste servidor é maio. Então nós entendemos que foi uma antecipação do reajuste que este governo teria que estar discutindo com as categorias agora em maio. Tiraram o direito do governador Reinaldo Azambuja, está discutindo a sua política salarial para os servidores agora em maio. E pasmem, ficou fora desse reajuste o procurador do Estado, o grupo de fiscais, tá? O grupo TAF ficou fora, os comissionados, né, estão fora desse reajuste salarial. Agora, por que essa categoria ficou fora? Que são os maiores salários do Estado. Se vier agora o governo Reinaldo
E cumprindo lei, porque a lei diz que todo servidor, e a lei não discrimina ninguém, são servidores, dependendo do que ganha, se ganha muito, se ganha pouco, são servidores. Agora, se vem o governador Reinaldo e dá a inflação para essas categorias que por lei merecem, vão dizer, lá, tem dinheiro para pagar os que ganham muito e não tem dinheiro para pagar os que pouco ganham, e que nós entendemos que já teve o reajuste em dezembro. Então nós estamos numa sinuca, estamos conversando com essas categorias, porque nós não temos como premiá-los com aumento devido em maio. Então eu entendo tudo isso como uma grande jogada política, e que nós estamos no meio dela, e com grande habilidade, com conversa, com diálogo, vamos tentar resolver com todas as categorias. Agora, eu quero dizer ao servidor, e eu me incluo nele como comissionado, o governo Reinaldo Azambuja tem sim uma política de valorização salarial para todos os servidores, mas que não dá para ser feito em 5 meses de governo, com tudo isso que nos deixaram, para que a gente possa estar resolvendo junto a esses servidores. Tanto é, Sérgio e Marquinhos, que já existe um calendário definido com o secretário Riedel para continuar as conversações com todos os sindicatos representantes de classe. Porque nós sabemos, e eu converso muito com o servidor, e todo tipo de servidor, porque nós temos lá diferentes categorias, e conversando com esse servidor, porque nós vamos lá na base, ouvir também o que o servidor quer, para ver se bate com o que o sindicato quer. E esse servidor nos diz o seguinte: aumento de salário nós queremos sim, mas nós também queremos conversar sobre as distorções que existem nos salários do governo, nós queremos conversar sim sobre condições de trabalho, nós queremos conversar sim sobre motivação para que se trabalhe, sobre valorização. Então existem outros itens, e o principal deles hoje, eu acho que são as distorções salariais que existem dentro do governo do Mato Grosso do Sul. Já está marcada uma nova rodada de negociação com a FETEMES, secretário? Olha, existe sim, existe a possibilidade da gente estar conversando de hoje para amanhã com a FETEMES. Quem está encabeçando isso, e brilhantemente quero aqui parabenizar os secretários que estão envolvidos nessa negociação, principalmente o Riedel, a Maria Cecília, o Sérgio, o doutor Felipe, o doutor Adalberto da PGE. O governo Reinaldo trabalha em equipe, os secretários se conversam, todos se ajudam. Então quero parabenizar essa equipe que está trabalhando e que está levando a verdade ao servidor. E nós estamos abertos ao diálogo, queremos conversar, queremos chegar num ponto comum, queremos valorizar esse servidor e nunca vamos fugir desse discurso, porque ele é um discurso verdadeiro. Bem, eu quero agradecer, nós já passamos do horário, mas eu sei que vai ter uma eleição do PSDB municipal, se não me engano, nesse final de semana. Eu gostaria de deixar o microfone à sua disposição para convidá-los, para convidar aí as pessoas a participar da eleição municipal do PSDB. Olha, eu te agradeço, e dia 31 nós teremos a eleição aqui no município de Campo Grande. Eu quero convocar todos os filiados que estão aptos a votar, que compareçam à sede do partido, ali na rua Piratininga, 629, a partir das 8 horas, domingo, nós estaremos elegendo o novo presidente do Diretório Municipal. Nós temos lá o doutor Lívio como candidato de apoio dessa diretoria que sai, desse diretório que sai, e queremos fazer uma grande festa democrática nesse dia e mostrar que o PSDB continua unido, continua forte e pensando no melhor para o Mato Grosso do Sul e para Campo Grande. Muito obrigado.